Olá, sejam muito bem-vindos ao canal A História é uma História. Este é o nosso primeiro vídeo. Bem, a ideia de iniciar uma discussão, uma análise de temas históricos por meio da internet é resultado da minha observação de que o interesse pelo estudo, ou mesmo a curiosidade pelo universo que a história apresenta, tem aumentado nos dias atuais. Esse fato parece que é notório. Se nós voltarmos um tempo no passado, não tão distante, nós podemos perceber que a história como disciplina curricular, ela aparecia como uma das primas pobres das exatas, como por exemplo a matemática, a física, a química, e o interesse pelo seu estudo era mais limitado. Em geral, eram aqueles alunos que têm uma certa dificuldade com os cálculos, os números, como era o meu caso. Mas o que vem a ser a história? Qual o seu conceito? No âmbito etimológico, história, ela vem do vocábulo grego historia, que quer dizer pesquisa, investigação. O historiador, portanto, seria um investigador, um pesquisador, que pensa no presente, acontecimentos que ocorreram no passado, na tentativa de compreendê-los, não apenas em um espaço-tempo, que já não mais é, mas também qual a relação desses eventos com o presente e talvez o futuro. Uma definição básica de história seria a seguinte: é a ciência que estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, concomitantemente à análise de processos e eventos ocorridos no passado. Se você me perguntar qual a minha definição para a história, eu diria o seguinte: a história é o estudo de caráter investigativo e crítico de acontecimentos que tiveram lugar no passado, em um espaço-tempo definidos, com o objetivo de entendê-los, tanto isoladamente, como em conjunto com outros eventos que ocorreram na mesma época em espaços distintos. E, ao mesmo tempo, tentar relacioná-los com a realidade do presente e possíveis reflexos no futuro. Ora, também se você perguntar se eu estou satisfeito com esta minha definição, de forma alguma. Como já diria o filósofo Edmund Husserl, no século XIX, só os pensadores secundários estão satisfeitos com as suas definições. Por isso, é evidente que quanto mais passa o tempo, quanto mais estudamos, possivelmente também podemos mudar nossas definições e nossos conceitos. Se analisarmos bem, todos nós temos uma veia de historiador. Quando, por exemplo, você decide contar para alguém um pouco da sua história de vida. Aí eu pergunto, neste caso, você contaria todos os fatos que se lembra ou escolheria determinados fatos e ocultaria outros? No meu entendimento, no momento que você decide ocultar algum fato da sua história ao relatá-la, você perde o status de historiador de si mesmo. Ora, alguns dirão que não existe ninguém que, se for relatar uma história, ele está isento de ser influenciado pela sua ideologia ou por suas opiniões. Evidentemente, eu concordo que toda pessoa, todo ser humano, tem opiniões próprias, ideologia de vida. No entanto, se esta pessoa estiver exercendo o papel de historiador, jamais ele pode deixar que isso o influencie.
O ofício de historiador não admite idolatrias, regendo, por exemplo, o relato dos fatos históricos. No momento em que o indivíduo que se propõe a escrever história é dirigido por qualquer tipo de ideologia ou idolatria, ele deixa de ser um historiador para ser um fã, se estiver relatando a história de uma pessoa, de uma personalidade, ou um militante de uma causa, comprometendo, portanto, a verdade fática. Mas então, existe a possibilidade de chegarmos a uma verdade histórica? Bem, para entendermos um pouco sobre como escrever a história, nós precisamos atentar para algumas teorias que os historiadores e filósofos da história, durante vários anos, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, Idade Moderna, até os dias de hoje, têm procurado desenvolver para tentar chegar a uma explicação para esta pergunta. Em razão da variedade de teorias, eu gostaria de atentar para 3 correntes, que no meu modo de entender, facilita para que nós possamos, dentro delas, encaixar várias teorias. Primeiramente, a teoria positivista, desde o início do século XIX. Ora, a história, nesse caso, para essa teoria e essa corrente, seria o que as fontes oficiais dizem que ela é. Ou seja, os documentos, os registros oficiais, até mesmo relatos orais, desde que referendados pelo poder estabelecido. Ou seja, a história seria política. Uma outra corrente é o marxismo histórico, para o qual toda a história seria um reflexo do conflito de interesses entre a elite dominante e o proletariado, a classe operária trabalhadora. Nesse caso, essa luta, segundo o entendimento dessa corrente, ela normalmente sempre é vencida por aquela mesma elite, que neste caso determina qual história deverá ser contada. E uma terceira corrente nós chamamos de nova história, que na verdade teve início logo na primeira metade do século XX, na década de 30, quando surgiu na França uma revista chamada Annales, revista dos Anais, principalmente dirigida por historiadores como Marc Bloch e Lucien Febvre. Segundo essa teoria, e durante os anos ela foi se aprimorando, foi tendo algumas fases, e conta em seus quadros com historiadores como Fernand Braudel, Jacques Le Goff, Georges Dubé, Peter Burke. Bem, e até hoje ela comporta uma grande gama de historiadores mais atuais. Isso não quer dizer, de forma alguma, que não existam historiadores que de repente se apegam ou têm uma tendência ao positivismo ou ao marxismo histórico. Essas correntes continuam convivendo. Eu, particularmente, me encaixo na corrente da nova história. Por quê? Porque, segundo essa corrente, na verdade, ela tem a ideia da possibilidade de que não exista apropriadamente uma única verdade histórica que seja imperativa. Toda história, ou toda historiografia, necessita fazer uma crítica não somente das fontes, a nova história é muito crítica com as fontes, como também de si mesma e de suas próprias conclusões. A história, embora busque a objetividade, ela não pode prescindir da subjetividade na busca de uma possível verdade histórica. E eu me encaixo e me vejo mais nessa escola justamente porque ela coloca um ponto de equilíbrio. Equilíbrio que falta tanto ao positivismo
quanto ao marxismo histórico. Ela procura conciliar, ela não descarta um pensamento positivista, por exemplo, como o valor de um documento claramente verdadeiro, não descarta também a história social, por exemplo, entre uma luta de classe, por exemplo, ela não descarta isso. Equilíbrio este que falta ao positivismo e ao marxismo histórico. E como já dizia Aristóteles, a virtude está no equilíbrio. Bem, com isto, terminamos esse nosso primeiro vídeo, que eu diria que é um vídeo de apresentação, de como vão ser as nossas discussões, as nossas abordagens desse campo vastíssimo e muito interessante e agradável que é a história. Eu espero que você tenha gostado. Volte a assistir nossos vídeos. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe com seus amigos, marque a opção do sino para receber informação de futuras publicações e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.